Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Ei, Adriane, você tá boa? Querida. Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui. Em mais uma conversa paralela comigo. Nós vamos hoje falar sobre tempo de ser criança e ser humano, numa data tão especial. E convidamos a Adriane Proença, Adriane Siqueira, falar conosco sobre esse assunto tão importante. Adriana, eu vou pedir a gentileza que você se apresente hoje. Nós tivemos umas questões técnicas aqui, se você puder nos ajudar nisso, vai ser muito bom. Te agradeço muito. Tá, seu som tá fechado. Tava ouvindo você, agora não. Agora sim, deixa eu ver. Estão me ouvindo todos? Sim. Então está melhor assim. Bom, muito bem. Boa noite a todos que nos ouvem hoje, nesse feriadão, né? Para mim é um prazer enorme estar aqui com a Ana Rosa, que é uma amiga de infância, e os nossos caminhos se cruzaram depois de tanto tempo para falar de um tema que aquece tanto o nosso coração, né? Eu sou Adriane, eu sou psicóloga, especialista em infância e adolescência, em terapia cognitiva comportamental, sou mãe de 2 crianças, o Theo, de 12, saindo da infância, o Ravi, de 10, e já trabalho há um bom tempo com crianças no consultório, com tratamento, né, de crianças, que apresentam algum sofrimento emocional, e de 5 anos para cá, eu comecei a trabalhar com prevenção e saúde mental, por entender que a gente precisava fazer alguma coisa para evitar que as crianças já chegassem tão adoecidas aos consultórios e aos clínicos. Então, essa sou eu. E estou muito feliz de estar aqui hoje para falar desse tema com vocês. Muito obrigada, Adriane, um grande prazer. O primeiro é o prazer de ter reencontrado você, né? Porque a gente tem você me mandou essa semana uma foto nossa com 5 anos de idade. Adriane. Acredito que nós tínhamos 5 anos de idade, Rosinha. Não é? Eu vou dizer, 1974. Exatamente. Não temos medo de esconder a idade, né? E essa foto, ela me inspirou muito, sabe? Eu achei, assim, uma coisa tão bacana, essa oportunidade de dividir esse tempo de ser criança. Essa outra época, esse outro momento de vida, de mundo, de tudo. E o que a gente assiste hoje é algo bem diferente do que vivíamos, né? E sempre vai ser assim, vai ser sempre diferente mesmo. E com algumas coisas essencialmente iguais, essencialmente humanas, como todos nós, né? E daí o nome ser criança, ser humano. Eu gostaria, Adriane, que a gente começasse na perspectiva, né, do desenvolvimento da pessoa, do desenvolvimento da criança, né, na perspectiva dos seus estudos, da sua formação. Você tem uma formação, acho que você não falou na sua formação, né? Você falou? Fala para nós, Adriane, me ajuda. Qual é a sua formação? Sim, eu falei, eu sou psicóloga, né, formada pela PUC de Campinas, e especialista em psicologia aplicada à nutrição e transtornos alimentares pela Unifesp, especialista em infância e adolescência pelo Instituto Consciência de São Paulo. Eu sou facilitadora do método Friends de habilidades socioemocionais, sou facilitadora do programa de qualidade na interação familiar, que é um trabalho com pais. Então, assim, são 25 anos de estrada trabalhando com criança e apaixonada por esse trabalho com criança e adolescente, né? Isso é muito bacana. Então, essa estrada grande aí, né,
me faz ver a infância também de uma forma longitudinal e ver o quanto o nosso olhar para a infância hoje é diferente de 20 anos atrás. Hoje a gente tem crianças que eu digo já são nativos digitais, que já nascem, né, com uma familiaridade com telas que nós não tínhamos, e que crianças que nasceram 15 anos atrás também não tinham essa familiaridade toda. E estamos num contexto também bem diferenciado, né? 25 anos atrás, as mulheres não trabalhavam tanto, eu acho que a gente não estava exposto a tantas questões de violência, que atualmente fazem com que as crianças fiquem mais dentro de casa, então essa interação com o ambiente, com a natureza, isso vem diminuindo, e isso impacta diretamente a infância. A gente tem hoje 80% das crianças morando em cidades, então isso mostra para a gente que o contato com a natureza e com o processo natural das coisas vem diminuindo também, né? E esse ano, especialmente, com todas essas dificuldades da pandemia, a gente tem um novo repertório, uma nova expectativa do que passa a ser normal no desenvolvimento infantil. Mas, em termos gerais, quando a gente fala de infância, a gente está falando daquela faixa que vai do nascimento até os 12 anos, correspondendo os primeiros anos à primeira infância, né? E com 12 anos a gente já entende que estamos já chegando à adolescência, né? E nesse período, é um período em que o cérebro tem uma enorme plasticidade, é um período onde a gente tem uma janela de oportunidades para o aprendizado que em nenhuma outra época da vida nós teremos, e é um período, né, maravilhoso de criatividade, de espontaneidade, de pureza, de amorosidade. Então, assim, é aquele período que eu digo de ouro, em que a gente pode realmente ensinar as coisas que vão fazer do ser humano um ser humano talvez melhor, né, dependendo do que a gente ensinar. Então, é um período que a gente tem que levar muito em consideração, por muito tempo, acho que até o século XV, a infância não foi levada em consideração, era como se a criança fosse um mini adulto, e depois disso essa ideia foi evoluindo até os dias atuais, em que a gente sabe que o desenvolvimento começa muito antes, né, do bebê chegar ao mundo, né, começa já na vida intrauterina. Então, eu acho que a gente avançou muito nesse sentido, nessa visão da criança, nessa importância que hoje nós damos às crianças, em todas as nossas tentativas como educadores, como profissionais da área de saúde mental, para promover, né, o desenvolvimento saudável, o desenvolvimento adequado das crianças. E o que seria esse tempo de ser criança? Como você definiria a questão da infância? Então, né, eu acho que a infância, como eu falei, é esse momento da vida onde a gente está aberto para a exploração do mundo e para o aprendizado. E para a gente conhecer os processos que envolvem o funcionamento do mundo, o funcionamento do nosso corpo, como funcionam as relações. Então, para isso, a gente precisa ter convivência, a gente precisa ter contato com a natureza para desenvolver as nossas habilidades motoras, para desenvolver as nossas habilidades, né, sensoriais. A gente precisa ter contato com outros seres humanos para desenvolver as nossas habilidades afetivas, emocionais e sociais. E a gente precisa ter contato com o conhecimento adequado à nossa faixa etária, para que a gente desenvolva, né, todo o nosso potencial intelectual também, que daí é onde entra o papel da educação, do aprendizado, né. Eu acho que atualmente a gente tem, inclusive na área da educação, uma preocupação um pouco maior com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais,
né, que a gente tem agora, né, pela essa nova lei aí das diretrizes e bases, esse convite, embora isso começou esse ano e a gente teve uma pandemia aí no meio do caminho que não nos permitiu ainda avançar muito nesse sentido, mas a gente tem todo um avanço nesse sentido, uma preocupação que vai além do aprendizado mais mecanicista, mais voltado para o processo, mais voltado para o processo, não para o resultado, e não para o processo, por construir o conhecimento. Sinto que a gente ainda está caminhando a passos de formiga quanto a isso aqui no Brasil, mas é uma coisa que, assim, que me dá um pouco de esperança, como profissional que atua nesta área, né? Mas a gente ainda tem todo um contexto, eu acho que muito voltado para as coisas já prontas, né? Para oferecer para a criança as coisas prontas, que é diferente do que acontecia antes. Então, parece que atualmente a gente tem essa tendência a oferecer tudo já pronto e não deixar a criança explorar tanto o ambiente, participar tanto do processo, do começo, do meio, do fim. A gente tinha, um tempo atrás, né, sem querer romantizar, porque eu acho que a gente tem as vantagens dos tempos atuais, mas a gente vai perdendo tempo de cozinhar com o filho, de fazer um bolo. Sim, é verdade. Né, de brincar ao ar livre, de pular corda, de esconde-esconde. E quando a gente vê as crianças muito tempo na frente das telas, e com os jogos, né, de videogame atuais, onde com um clique você já muda de fase, então a gente vai tendo toda uma configuração cerebral, inclusive, que vai se acostumando a respostas mais rápidas. E a natureza não funciona assim, né? Entendi. A natureza não funciona nesse ritmo. É interessante isso, isso que você está falando, eu acredito muito, sabe? Esse deslocamento, essa falta de conexão com o que é o natural, com o que é o ser humano, né? E é por isso que nós escolhemos esse título, né? Para hoje. Sim. Muitas vezes a gente pensa na criança, ou até em nós mesmos, sem a conexão com essa ideia do ser humano, com a ideia da humanidade, e a humanidade como partícipe, né? Como uma integração, como parte dessa integração maior que é um planeta vivo, e que pulsa o tempo todo, né? Em todas as suas modalidades ou manifestações de natureza. Essa desconexão, né, para conexão em outros ambientes, né, que são tão antinaturais e que trazem para nós um distanciamento daquilo que somos e daquilo que nos faz realmente, na nossa essência, humanos. Tem um livro muito interessante que eu vejo recentemente, que é do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É bem interessante, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E ele fala muito sobre isso, essa ideia de humanidade, né, desconectada, deslocada, e que muitas vezes nos impede de um equilíbrio da compreensão dessa vida e desse ritmo que você está falando, e que é tão importante. Esse movimento de clicar, né, Adriane, ele dá a impressão de que a gente está abrindo uma tela o tempo todo na nossa vida. Eu acho que altera a nossa noção de tempo, né? Eu não sei você, mas assim, eu me flagro às vezes se eu estou numa fila da farmácia, por exemplo. Se o caixa está demorando 2 minutos, eu já começo a ficar, o que está acontecendo, né? A gente não sabe mais esperar. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente foi desaprendendo a lidar com um estado de relaxamento, né? E um estado mais contemplativo, digamos assim. A gente quer tudo a toque de caixa e a gente não consegue mais esperar pelo processo.
eu tenho notado, assim, as pessoas meio que acostumadas a lidar com um estado de exaustão, né? Eu tenho visto pais e crianças muito num estado subclínico, né? As pessoas ficam num estado subclínico de doença mental, quase com um transtorno, mas não tem esse transtorno ainda, mas é porque elas vão ficando num estado crônico de exaustão. Por quê? Porque eu acho que a gente está numa cultura muito obsessiva pela produtividade, né? A gente tem respondido muito a um sistema, uma mentalidade mais de competição, e a gente tem passado isso para as nossas crianças, e daí a gente vai realmente perdendo essa conexão, às vezes com valores que são mais importantes. Então, pais, por exemplo, obcecados com produtividade, estão trabalhando excessivamente, estão adoecendo para oferecer o que há de melhor, muito entre aspas, para os seus filhos, e muitas vezes deixando de lado alguns valores que também seriam importantes, né? A conexão, a empatia, a escuta, a convivência. Então, assim, eu acho que temos coisas maravilhosas em relação aos novos tempos, não só a questão da internet, que antes não tínhamos, né? Mas temos que tomar cuidado para que a gente não se afaste tanto dos nossos valores e daquilo que é a nossa essência. A gente não tem, é difícil acompanhar esse ritmo alucinado de informações, né, de conexões, de respostas, de produtividade, né, do que é perfeito. Eu acho que a gente tem, inclusive com as crianças hoje, uma preocupação em relação à perfeição. As crianças estão um pouco mais críticas, autocríticas, né? Eu que já trabalho 25 anos com criança, eu tenho notado isso ultimamente, as crianças mais autocríticas, mais perfeccionistas, que é um reflexo também dos pais, é um reflexo, eu acho, um pouco dessa nossa cultura atual, de que o bem-estar não é suficiente. A gente precisa daquela felicidade eufórica, né? Daquela coisa assim, radiante, reluzente. E não é sempre assim. A vida humana não funciona dessa forma, né? Sim, eu estou achando bem interessante essa questão da dor, vou dizer assim. A dor no sentido da dedicação, do comprometimento e de um estado não muito confortável às vezes. A aprendizagem, ela vai exigir isso, né? O aprender não é sempre alegre, não é sempre entusiasta. O aprender, às vezes, exige da gente um tempo para concentração, um tempo para essa dedicação mais apurada, mais profunda. E isso faz com que a gente se abdique de algumas outras coisas boas e divertidas. Eu queria que a gente comentasse duas coisas, Adriane, e exatamente nesse caminho que você está trazendo, que eu estou bem feliz, satisfeita com essa nossa conversa. Eu acho que a gente... Engraçado, né, Adriane? Quanto tempo que a gente não se viu mais nessa vida? E quando a gente reencontra, a gente tem tanta coisa em comum ainda. Que bom, né? A gente falou disso, né? Eu acho que as sementinhas que foram plantadas na infância, de alguma forma germinaram aí, e a gente está se encontrando, as nossas folhas das nossas árvores estão se encontrando aí. É isso, eu estou percebendo, eu vejo muita semelhança nos valores e nas crenças, né? Eu como educadora, você como psicóloga, eu acho isso muito curioso, muito interessante, né? E aí, são questões que eu gostaria que a gente tratasse. A questão da família e dos valores na família, como isso podem ser potencializados em benefício da criança, porque muitas vezes... E aí, ressaltando o nome do nosso encontro hoje, né, nós não estamos aqui festejando um dia da criança, mas nós estamos aqui celebrando o que é ser criança, né? Exato. Como ser humano, como nós.
A ideia que eu vejo aqui no chat, eu vou trazer o pensamento da Edilane e juntar também a uma observação que eu fiz ontem. A Edilane diz assim: penso que as crianças de hoje estão perdendo o encanto de ser crianças, estão muito tecnológicas, quase não sabem nem dialogar umas com as outras, porque dentro de casa os pais dão aos filhos a tecnologia para que possam ficar sem preocupação com os filhos. E aí está o perigo, né? Nossa vida hoje é viver hiperlinkados, abrimos várias janelas, não concluímos uma e já abrimos outras, estamos ficando exaustos, mais doentes e sem atenção entre filhos e família. Isso vai ao encontro de uma observação que eu fiz ontem. Ontem, por mais que nós sejamos conscientes desse estado, e aí eu vou dizer, eu encontro uma educadora cujo neto estava brincando com um celular dela, um joguinho. E aí ela me disse com toda tranquilidade, uma educadora de muitos anos e uma pessoa reconhecida na sua profissão. Ele fica quietinho quando ele está brincando com o celular, e de vez em quando a gente faz isso mesmo, porque aí ele se acalma. A palavra usada foi essa, ele se acalma. Como lidar com isso num tempo em que, às vezes, nem é para a gente dar o melhor para os filhos, a gente trabalha para manter, pelo menos, aquilo que a gente já conquistou, né? É como se a gente estivesse permanentemente correndo nem para alcançar algo novo, mas para proteger aquilo que foi alcançado já, né? Nesse sentido. E essa ideia da tecnologia não ser dessa forma, nesse sentido, será que é possível a gente reaprender ao que a gente era quando criança e que podemos retomar isso de alguma maneira, trazendo aquilo de lá para uma outra alternativa no seu celular? Pois é, né? Eu acho que esse é o desafio dos nossos tempos, né? Eu acho assim, é fácil para a gente culpar os pais pelo atual cenário. Então, é claro que os pais têm uma enorme responsabilidade, mas eu percebo os pais totalmente perdidos, né? Então, a gente sai de um cenário anterior lá das gerações, talvez do meu pai, né, da minha mãe, onde era uma coisa até mais autoritária, né? Os pais tinham um estilo parental mais autoritário, e a gente agora migra para um outro estilo parental, onde a gente também vê pais muito negligentes, né, dando uma liberdade e esperando um comportamento da criança sem dar a ela a oportunidade de aprendizado, como se tivesse que vir pronto, né? Então, e daí eu fico me perguntando o seguinte: há um tempo atrás, o aprendizado das habilidades socioemocionais, que tem a ver com aprender a se acalmar, saber o que eu estou sentindo, saber me controlar, saber expressar as minhas dificuldades, pedir ajuda, para quem pedir ajuda, resolver problemas. Tudo isso eram coisas que a gente aprendia com os nossos pais, com a nossa rede de apoio, com os nossos familiares, né? Com o tempo, eu acho que principalmente com a mulher entrando no mercado de trabalho, longe de mim querer dizer que isso não deveria acontecer, né? Claro que a gente teve que dar espaço importante, mas as crianças foram privadas um pouco dessa oportunidade. E isso meio que ficou delegado à escola, mas não sendo o papel da escola. Então, o que a gente vê é que a gente ficou com um gap dessas questões de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E daí, quando a gente dá um celular para a criança, principalmente quando eu escuto você falando, é para que ela se acalme, né? Eu dei, quando ela usa, ela fica calminha. E fica mesmo, gente, porque aquilo lá é fantástico, né? O nível de estimulação que um celular produz, a gente sabe que a bioquímica cerebral é estimulada de uma forma que nenhuma outra coisa na natureza talvez consiga, né, assim, diariamente, fazer como um celular. E daí a gente se priva, e a gente priva a criança de desenvolver outras formas de autorregulação emocional. Então, a criança está chorando, a gente pega e a gente dá o celular.
E a criança fica quieta realmente, funciona. A curto prazo, funciona, né? Mas e a longo prazo? Como é que é? Né? Como é que é quando esse celular não estiver disponível? E hoje tem um dado que é muito difícil de digerir, que é recente, que fala que 70% dos adolescentes já estão desenvolvendo algum tipo de dependência em eletrônicos. É muita coisa, né? Me faz pensar que a gente vai ter uma geração aí de zumbis, né? Eu, no meu consultório, tenho atendido cada vez mais casos de dependência de eletrônicos. Então, não é que a gente deva privá-los disso, mas talvez, antes de oferecer um celular, a gente possa ajudar a criança a se regular emocionalmente através de outras estratégias, né? Conversando, respirando, né? Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe falava assim, vamos lavar o rosto? Né? Agora você se acalma, agora a gente vai conversar, né? Mas, para isso, o pai tem que ter essa disposição interna de aguentar o choro da criança. E a criança, ela é natural que ela chore. Né? Se a gente pega uma criança menor de 4 anos, ela não tem ainda um aparelho cerebral pronto para um controle inibitório de choro ou de birra. A gente tem que acompanhar essa dor da criança, essa tristeza, essa raiva. A gente tem que acolher e acompanhar até que acabe. Mas muitas vezes eu acho que nós estamos tão desestruturados emocionalmente que nós nos esquivamos daquilo que é mais importante. E acho que é esse o ponto, sabe, Ana? Da gente conseguir refletir um pouco do que tanto a gente anda se esquivando, né, na relação com os nossos filhos e na nossa vida no geral. E tem a ver com a nossa dor, com as nossas vulnerabilidades, com aquilo que a gente não consegue fazer muito bem, e a gente acaba modelando isso no comportamento dos nossos filhos, né? E daí o que a gente tem? Uma geração que, se não está bem, vai para a internet, ou se não está bem, vai abusar de álcool, vai abusar de alguma outra substância, e não vai ficar um pouco com aquilo que incomoda, entender o que aquilo quer nos dizer, né? Que é só a partir disso que a gente avança. Mas o quão é difícil, e eu estou falando isso me incluindo, inclusive, né? O quanto é difícil a gente ficar com o que dói, com o que é o imperfeito, com o que é o imperfeito nos nossos filhos. Eu costumo falar assim para os pais, você não tem que tolerar o comportamento do seu filho, o comportamento inadequado, né? Que tal se interessar por esse comportamento, né? Ser curioso em relação a ele. Por que será que ele está tendo esse comportamento? Quando que isso fica mais acentuado? Quando não fica, né? Então, a gente tem um trabalho só de tolerar. Como é que eu vou tolerar isso? Como que ele vai passar por isso o mais rápido possível? Que interessante. E daí a gente não avança na nossa humanidade. A gente não avança. Não sei se isso faz sentido para você. Não, muito interessante, né? Isso. É fazer parte, né? Pertencer, da mesma forma que pertence aos momentos bons também, né? Sim, sim. E isso tem tudo a ver com o que a gente falou no início, sobre o ciclo da vida, da natureza, os tempos de esperar, né? Aquela espera do broto abrir lá, sair da semente. Sim. Né? E a gente ainda vê nesse contexto, né, muitas crianças já tendo postura de adultos, né, uma sensualização que não é necessária. Então, tudo isso como também sinal do que é oferecido para a criança em termos de mídia, de publicidade. Então, assim, são várias, é um contexto, né, que acaba estimulando que a infância não seja vivida de acordo com o que poderia ser, né? De acordo com o que é o belo da infância, essa espontaneidade, essa pureza. Então, a gente vai perdendo isso, né? Então, são questões que às vezes,
me preocupam, e eu acredito que preocupem muitos pais também, muitos pais, né? Eu fico pensando assim, bom, nós estamos numa situação que é essa, né? Uhum. Vivendo esses desafios todos. É um desafio de uma forma geral, do ser humano, né? Sem tempo nem idade. Uhum. E aí, alguns comportamentos, eu vejo isso na educação, eles são favoráveis a uma relação de respeito com a criança. Porque uma das coisas que me preocupa, talvez não me preocupa, mas me chama muita atenção, é essa construção da relação de respeito. Uhum. Então, eu já vi situações assim, que o adulto, ele está aborrecido ou frustrado, ou querendo resolver uma situação, a criança está com um objeto na mão, e ele puxa o objeto da mão da criança. Uhum. Então, aquela circunstância de que isso que você está fazendo não significa para mim a importância que tem para você. Uhum. Eu não reconheço essa importância, eu não dou crédito a isso que você está fazendo, porque você é só uma criança. Uhum. E isso aqui não é a hora, eu vou tirar da sua mão. Esse nosso imediatismo, né? Mas também, por outro lado, não só a questão do nosso imediatismo, mas um novo viés, uma forma de ver o outro como o outro da mesma importância que você tem. Ainda que ele tenha especificidades da sua condição, da sua idade, do seu tempo de infância, há algumas coisas que são muito fundamentais, muito básicas, que a gente falou no início, né, que nos conduz até hoje aqui, Ana Rosa e Adriane, né, tantos anos depois, né, daquela foto de infância que nós tiramos, né, que você me proporcionou a oportunidade de retomar, de ver essa coisa assim tão... que a gente às vezes esquece que foi criança, né, Adriane? A gente esquece isso, não sei por que a gente esquece. Mas essa foto, ela foi marcante nesse sentido, né, dessa oportunidade de a gente retomar essas questões, e no nosso dia a dia, o que é possível? Por exemplo, você conversar com uma criança na altura dela, então abaixar mesmo para estar na altura da criança para conversar com ela. Você pensa em outros momentos, outros elementos, outras sabe, eu acho que atitudes. uma coisa que quando você fala de respeito, eu não consigo pensar em respeito sem falar de empatia, né? Então, e é muito interessante o quanto, às vezes, quando a gente está lidando com uma criança, a nossa primeira reação é buscar uma solução, né? Sendo que muitas vezes a solução não vai ser muito adequada se antes de buscar ou oferecer a solução ou falar o que a criança tem que fazer, se antes a gente não tiver um olhar empático e puder checar com a criança o que aconteceu ou o que ela está sentindo. Isso faz muita diferença, né? É muito interessante. Hoje eu estava jogando tênis de manhã com os meus filhos e tinha um alambrado, e atrás do alambrado eu ouvi uma criança falando para outra: você não é mais a minha melhor amiga, você é minha amiga. Uma criança de 4 anos. E a outra falava: mas eu sou a sua amiga, mas eu quero ser a melhor amiga, mas você não é mais. E a que estava sendo rejeitada chorava. Aí a mãe chegou e falou: vamos embora, você é amiga dela assim, todos são amigos, para de chorar, você é uma mocinha, né? Aí a criança continuava chorando, né? E daí eu fiquei, né, me matando ali de vontade de falar: mas, né, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo. Quantas vezes, né, a gente não se angustia de ver um filho nessa situação e a gente já quer vir com resposta pronta. Mas nessa situação, por exemplo, era mais fácil falar: filho, o que aconteceu? Ai, você está muito brava mesmo, você está muito triste, porque você queria continuar sendo a melhor amiga da fulaninha. A mamãe entende você, né? Mas olha, agora a gente precisa ir embora, vamos para casa? Como que você prefere? Quer lavar o rosto antes de ir? Então, isso faz toda a diferença. E no meu trabalho com os pais, Rosinha, o que eu percebo é que às vezes isso é uma descoberta para eles. Eles falam: nossa, mas a gente pode falar o que o filho está sentindo? Se eu falar que meu filho está triste, ele não vai ficar mais triste ainda?
Pode até ser que sim, mas é necessário que ele passe por essa tristeza, até para valorizar depois a alegria, e mesmo porque a tristeza nos leva à reflexão. Então, eu acho que uma das coisas boas, que hoje a gente tem falado tanto de habilidade socioemocional, e eu acho que os pais e a família pode começar a ajudar muito todas as crianças, e isso no sentido até de respeitá-las, é entender que a emoção da criança é importante, e que a gente tem que respeitar e falar dessas emoções. Então, eu falo muito, muito, sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo para as crianças, né, que quem sente raiva não é uma pessoa ruim, que quem sente tristeza não é fraco, quem sente nojo não é antipático, quem sente medo não é covarde, quem sente amor não é bobo, né, para que a gente vá desmistificando isso e abrindo um leque de expressão e acolhimento emocional. Então, para os pais, é importante, nesse momento, calçar um pouquinho o sapato da criança e falar, né? Se abaixa ali, olha e pensa, o que será que ele está sentindo? E como que eu posso checar isso com meu filho? Porque daí o canal de comunicação fica mais fácil. Daí a gente pode até falar, vamos lavar o rosto, agora a gente tem que ir embora, mas a gente acolheu primeiro. E é muito interessante, às vezes a gente não tem essa atitude respeitosa com a criança. Né? A gente até tem com desconhecidos, a gente tem com funcionários, a gente tem com o nosso cônjuge, mas às vezes com a criança a gente não tem, como se ela não fosse merecedora disso. E na medida que a gente não tem essa atitude respeitosa, a gente modela a criança a não ter essa atitude respeitosa com os pares, com os outros. Então é muito importante que você tocou nesse assunto. E não só, não sei... Olha, eu me preocupo muito também, eu acho que isso, na verdade, é um entusiasmo, né? É uma preocupação, um foco entusiástico com a questão da autoria, sabe? Como professora, eu acredito que a autoria do ser humano é o que permite a ele entender seus dons, seus talentos, desenvolver outros, né? E que possa dar sentido à vida dele. Então, a construção desse sentido da vida, ele vai desde cedo, né? E do entendimento que você é um ser humano respeitado, pertencente, merecedor desse respeito. Então, quando você dá esse exemplo da criança, que eu achei genial, a mãe dizendo, olha, isso deve ser muito ruim mesmo, ouvir que a gente não é mais a melhor amiga. Você deve estar se sentindo muito chateada com isso. Realmente, eu posso imaginar que isso seja ruim, mas com autenticidade, né? Realmente dizendo aquilo com a verdade que é, né? Saindo um pouco das suas questões, mas isso aí é uma bobagem, saindo das suas questões de adulto. Porque, veja bem, às vezes o que parece óbvio para a gente, uma bobagem, não é para criança. Olha o tamanho de tempo de vida que nos separa de uma criança. Então, às vezes, para uma criança, aquilo tem uma dimensão gigantesca. E a gente tem que ter esse olhar, né? A gente tem que desenvolver, treinar esse olhar, né? Então, são coisas, às vezes, pequenas. Por exemplo, quando a gente elogia uma criança, né? Eu acho que a gente vem de um tempo da psicologia anterior que falava que a gente tinha que elogiar os nossos filhos. E daí, assim, qualquer coisa, faz um desenho horrível, você fala, ai, que lindo, parabéns. Também não é assim. A gente tem que fazer elogios descritivos. Porque se a gente pega uma coisa horrível que a criança fez e fala que lindo, parabéns, primeiro que a criança desconfia, né? E se a gente vai criando em relação a ela, uma expectativa de que tudo que ela faz é lindo, é maravilhoso, a gente vai criando uma expectativa nela de, será que eu vou atender sempre essas expectativas? Né? E uma ansiedade. Então, também a gente tem que elogiar de forma descritiva. Né? Ah, gostei muito das cores que você escolheu. Aqui você saiu fora do papel, mas desse lado daqui você respeitou a margem, por exemplo. E a gente ainda faz elogios para as crianças de forma muito generalista. Ah, é uma princesa, você é muito especial, é a coisa mais linda do universo. Né? Então, assim, são coisas que, é claro, a gente faz tentando acertar, mas que muitas vezes tem um impacto mais negativo do que positivo para a criança, né? Nessa questão emocional.
E são coisas que a gente vai aprendendo e vai tentando colocar em prática, né? Muito, muito interessante essa ideia, né? Olha só, fico pensando, é uma linha tênue entre o que é considerar a criança um mini adulto e o que é considerar a criança com respeito. Então, são duas coisas diferentes. Eu não preciso entender a criança como um mini adulto para tratá-la com consideração e com o respeito intelectual que ela merece, né? O respeito intelectual, porque isso constrói uma confiança. Olha só um exemplo engraçado aqui, meio curioso. Meu pai era pediatra, médico. Então, me lembro dele. Pois é. Aí, era assim, tinha o consultório, ia dar injeção, uma vacina, uma injeção numa criança. E era assim, não vai doer não. A mãe falava, né, não vai doer não, vai doer não. Por que você está chorando? Não vai doer não. Ele falava, vai doer. Olha que falta de empatia, né? Vai doer. Ele dizia, vai doer, mas vai passar. Sim. Sabe, quando a criança percebe, né, que você está dizendo, realmente vai doer, eu vou chorar mais ainda, porque eu vou antecipar essa dor, é aquilo que você falou. Eu vou antecipar essa dor, porque esse vai doer mesmo, e vai doer muito, mas ela respeita a relação que você está estabelecendo com ela. É uma relação de confiança, uma relação verdadeira. Então, vai doer sim, mas isso vai passar, e isso é importante para você. Sim. Isso faz muita diferença, né, na questão da comunicação, é o que a gente fala de comunicação positiva, né? Agora, você falou uma coisa importante, que é a questão da autoria, né, que eu acho que, assim, se tem uma coisa que previne muito saúde mental hoje em dia, né, e eu trabalho com adolescente, eu sei, assim, disso muito, eu vejo muito isso, na medida que a gente dá protagonismo para a criança e para o adolescente, naquilo que ele tem de mais importante para ele, nos valores ou nas qualidades que ele tem, isso é um fator de prevenção em saúde mental. Então, a gente tem que valorizar aquilo de positivo, né, que cada um, né, cada criança, cada adolescente tem, inclusive em detrimento do negativo. Porque o que a gente vê hoje também são pais, assim, como que com uma lupa procurando os defeitos e num processo extremamente ansiogênico em relação aos defeitos dos filhos, sem olhar, às vezes, que tem muitas qualidades latentes que precisam ser estimuladas e que precisam de palco, e que precisam de protagonismo, né? E a escola, quando percebe isso e dá esse protagonismo, é sensacional, mas nem todas as escolas também têm essa possibilidade. Então, esse é um fator que eu também gostei quando você falou, porque eu acho que é extremamente importante nas questões de saúde mental, a gente dar protagonismo, né, e descobrir qual é o potencial de cada criança, onde que aquela individualidade ali, né, brilha mais, para que ele se descubra como um ser humano, se descubra como um indivíduo, né, e tenha o seu espaço, e tenha o seu ritmo para se desenvolver, para desenvolver esse potencial. Então, esse é um convite para pais e educadores para ter esse olhar. Isso é muito importante. Né? E eu não sei o que você pensa disso, Adriane, mas fico pensando assim, tá? É um pensamento meu aqui. Todos nós, a base da nossa existência não é o pertencimento? O que você acha disso? Todos nós queremos pertencer, e para pertencer a gente tem que ser olhado, né? Reconhecido, visto. Veja bem, né? Como espécie, a gente evoluiu explorando e formando grupos, e pertencendo a grupos. Como tem sido difícil agora que a gente tem que explorar menos e conviver menos. Não é natural. Não é natural, isso traz adoecimento. Então, a gente precisa ter esse senso de pertencimento, esse senso de identidade, e isso é especialmente importante, inclusive, na adolescência,
Então, às vezes, a gente vê os adolescentes em grupos que você fala, meu Deus, meu filho virou um gótico. Ai, 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 né? Mas ele está atuando de acordo com a necessidade dele de pertencimento. E como é bom quando a gente pode oferecer para os nossos filhos tribos, né, ou grupos que estejam associados a valores parecidos com os da nossa família. Porque daí o caminho vai ser mais fácil, né? Então, a gente tem que estar reforçando esses valores desde cedo. Quando eu falo de valores, o que é mais importante para a gente? Quais os valores? Conhecimento é um valor importante? Então, quais as atitudes que a gente tem que tomar para a gente se aproximar desse valor do conhecimento, né? Estudar, procurar coisas novas. Família é um valor importante? Então, como que a gente ensina uma criança que família é um valor importante? Não é falando, olha, a família é um valor importante, a família é importante, não. É na convivência, é na troca afetiva, é fazendo atividades juntos, é compartilhando as vulnerabilidades. É assim que a gente vai mostrando quais são os valores. E colocando limites também, né, Adriane? Com certeza. Essa convivência que a gente vai mostrando o que é mais desejável, que não é. Exatamente. Eu acho que esse tem sido um desafio para os pais. Quando eu disse que hoje em dia a gente tem um aumento de pais mais negligentes, né? Eu falei um pouco de estilos parentais, é porque a gente vê pais com dificuldades na colocação de limites. Né? Como se, até com medo, eu vejo pais assim, com medo, mas eu posso ficar bravo com ele, eu não vou traumatizá-lo. Não vai. A gente pode colocar limites com amor, né? Hoje, uma coisa que é muito bacana, né? Embora a gente ainda tenha casos, claro, de violência contra a criança, mas a gente tem, em relação a tempos atrás, uma diminuição desses casos, né? Eu costumo até falar que tem gente que fala assim, mas eu apanhei quando era criança e eu sobrevivi, né? E eu respondo, você sobreviveu, mas se você não tivesse apanhado, você ia ser sobreviver de uma forma melhor, né? E a gente sobreviveu, eu mesmo, né? Quando não tinha cinto de segurança no carro, as pessoas fumavam nos restaurantes, mas é muito melhor agora, né? Que a gente tem cinto de segurança, que a gente tem a lei... Airbag. Né? Então, assim, ter outras estratégias de educação que não a punição física é maravilhoso, mas a gente também tem que tomar cuidado para não ir para o oposto e não colocar limites, né? A gente tem que aprender a colocar limites com afeto, de forma participativa, né? Aquele mito da obediência a qualquer custo não vale mais também, né? A gente tem que convidar a criança a refletir sobre o comportamento dela, a saber, né, quais as escolhas que ela tem diante de uma situação e quais vão ser as consequências daquilo. Sim. Esse é o raciocínio que a gente busca, né? E não a obediência a qualquer custo, né? É uma condução, né? Isso é possível, isso é possível, eu acredito muito nisso. E mesmo nos tempos atuais, isso é possível. Começar por mostrar que ela existe, né? Tem até uma brincadeira muito desnecessária, que eu acho, que é aquela de ficar andando pela casa falando assim, cadê o fulano, cadê o fulano? Quando a criança está na primeira infância, né? E aí a criança fica desnorteada, porque ela não consegue, ela não entende que ela não está, que aquilo é uma brincadeira, que ela é vista, mas nessa fala, nessa comunicação, nessa maneira de dizer, essa brincadeira faz com que ela sinta não existente, né, e não pertencente naquela circunstância. Não validada, né, na sua emoção. Sim. Olha só, nós temos duas observações aqui no chat que eu gostaria de compartilhar, porque o nosso tempo está... Oh, meu Deus! Ai, isso já acabou! Olha para você ver! Rony diz assim, muito bom tema e profissional de excelente qualidade. Neste período de pandemia, quais sinais devemos estar atentos e quando devemos procurar ajuda profissional para nossos filhos? Obrigado. E temos a Cris Lacerda, que diz, até qual idade há uma melhor plasticidade para trabalhar hábitos e valores e demais atributos em uma criança de 7 a 10 anos? Entre 7 a 10 anos, é a pergunta dela.
Então, vamos lá, vamos para a primeira, né? Eu acho que assim, quando a gente está... primeira coisa, a gente tem que observar os nossos filhos. Se nós somos pais, somos bons observadores, nós conseguimos perceber quando alguma coisa não vai muito bem, né? A gente percebe, altera sono, alimentação, as reações começam a ficar diferentes das normais. Mas quando procurar uma ajuda profissional? Então, eu acho assim, quando as nossas respostas começam a ficar desproporcionais a um estímulo. Então, por exemplo, você pede para o seu filho desligar o videogame e ele não só resmunga, mas ele joga o videogame, o controle na televisão, ele grita, ele se machuca ou ele tenta machucar você. Então, uma reação desproporcional à resposta, ao estímulo, né? Uma resposta desproporcional ao estímulo. Uma outra coisa que leva a gente a pensar que a habilidade de controle emocional. Então, nesse mesmo exemplo, você fala, calma, calma, tenta se acalmar, e quanto mais você fala, né, você vê que a resposta emocional está incontrolável. Então, esse é um outro ponto que nos leva a pensar que as coisas estão ficando muito difíceis. E um terceiro ponto são aquelas coisas que a gente acaba perdendo por conta da nossa dificuldade. Então, por exemplo, nesse caso, se a criança que não pode mais, né, jogar o videogame, ela não consegue, ela deixa de ir num aniversário, ela não vai em nenhum lugar se não puder levar o celular ou o iPad. Então, são dificuldades que começam a trazer limitações para a vida e fazer com que aquela criança perca coisas importantes, né? Então, 3 pontos, né? Uma resposta desproporcional ao estímulo, uma resposta emocional que não é controlável, que a gente não consegue controlar, e que acaba comprometendo a nossa vida, ou seja, a gente perde coisas importantes, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que daí esse é o momento em que a gente teria que falar, tem alguma coisa errada acontecendo. E daí acionar a nossa rede de apoio, no começo pai, professores, pessoas que convivem com a criança, para ver se essa impressão é só nossa ou dos outros, né, e até buscar estratégias ali na rede de apoio inicialmente, e se a gente não tiver estratégias suficientes que nos ajudem, aí sim procurar profissionais da área da saúde mental para nos ajudar, que isso também é outra coisa fantástica. Muito tempo atrás, quem ia para psicólogo era só gente que a gente falava, psicólogo é coisa de louco. Hoje a gente sabe que não, né? Quantas pessoas têm procurado psicólogo só como prevenção, inclusive, não só para tratamento, né? Então, acho que esses pontos são importantes. Agora, em relação ao tempo certo para ensinar valores, eu acho que na primeira infância, né, a gente tem uma maior plasticidade cerebral, sim, tá? Mas ao longo de toda a infância, a gente pode sim estar ensinando os valores. E não falo ensinar de uma forma acadêmica, é ensinar através da nossa convivência, ensinar através dos modelos, né? Ensinar junto com afeto, num sistema de tranquilização, numa mentalidade não tão fixa de tem que ser assim, tem que ser assado, né? Mas passando na convivência aquilo que é importante. Então, por exemplo, como que você ensina um valor de empatia para o seu filho? Você vai sentar e ler um livro? Filho, vamos ler um livro sobre empatia? Não. Você pode ver uma pessoa na rua passando fome e você pode falar, agora, vamos ajudar a tal pessoa? Como será que ela está se sentindo? Como será que é ficar nessa condição? O que será que essa pessoa desejaria nesse momento? Será que um prato de comida ajudaria essa pessoa? Né? E se seu filho vê você fazendo isso, você está modelando um comportamento empático do seu filho. E tantos outros valores a gente pode estar modelando desta forma, né? Agora, quanto menor a criança, né, ela vai aprender com mais facilidade. Não adianta a gente querer, né, passar a infância inteira sem ter uma convivência rica em alguns valores e depois querer que na adolescência eles brotem. Não vai brotar. Não vai brotar. Né? Não brota, infelizmente. Bom, tudo até agora não, né? Até agora, né? Não temos um chip em relação a ser implantado, né? Avançamos, mas nem tanto, digamos assim.
E espero que nem cheguemos a esse ponto, cheguemos a esse ponto, né, Eu também, o nosso movimento é de é o contrário, né? né, É o contrário, é esse mesmo, é o contrário. Sim. Interessante, muito interessante. Olha só, nosso tempo terminou, infelizmente, nós estamos aqui com tantas ideias, né? Tantas oportunidades de conversar sobre isso. Quando você fala sobre os valores, eu queria só chamar atenção para essa ideia dos valores que a gente vai aprendendo. A ideia da nossa ancestralidade, né? Que é outra ideia que a gente começou falando dela, né? Sobre a humanidade. Humanidade. Uma das coisas nossas é a ideia da ancestralidade. A ideia desses valores caros, importantes, né? E que você colocou tão bem no seu texto, que foi de divulgação desse nosso bate-papo, sobre essa época do desenvolvimento de valores que são fundantes, né, dessa humanidade que nós queremos construir a cada dia, de uma forma coletiva e, ao mesmo tempo, na nossa contribuição individual. Sim. Eu me lembro de uma cena, meu pai parando na rua e dando um dinheiro para uma pessoa que estava trabalhando de uma forma muito árdua. Então, era uma pessoa, eu não lembro agora exatamente, eu era muito criança nessa época, mas essa imagem me guardou muito. E ele falou, eu quero ajudar essa pessoa, porque essa pessoa está se dedicando, se esforçando, né? Essa palavra não é muito boa, do esforço, mas no sentido do comprometimento com o sustento próprio, com o sustento de uma família. Então, ele ajudava essas pessoas que, vez ou outra, viam uma situação de trabalho bem árduo, né, na rua. Você trouxe essa ideia. Então, isso me chamou muita atenção. Naquela época, eu entendi o quanto que um trabalho era uma coisa importante. Sim, sim. Então, minha mãe, né, no trabalho dela, e na época, né, dos nossos pais trabalhar, as nossas mães trabalharem, não era uma coisa tão comum, né? Exatamente. E essa oportunidade de ver o pai valorizando o trabalho da mãe. Isso também foi uma coisa importante, né? Sim. O que nós partilhamos, né? Então, você veja, né, muitos desses ensinamentos que passam de geração para geração, eles vêm de forma até não verbal. O seu pai não pôs você sentado e falou, Ana Rosa, olha, quando uma pessoa estiver trabalhando, você vai lá. Não, é pela observação. E quanto menor a criança, mais ela está observando e absorvendo tudo que a gente faz, né? Por isso que é tão... Eu fico pensando muito assim, quando as crianças estão na frente de uma tela, quantas coisas elas não absorvem da convivência, da natureza, né? Sim. Quantas coisas se perdem, né? É como se aquela tela tivesse o papel de educá-la também, né? Sim. Sim. Quantas coisas se perdem nesse olhar para o cotidiano, nessa privação de olhar para o cotidiano, né? Muito bem, Adriane. Vamos ter que encerrar pelo nosso tempo, agradecendo muito a participação de todos. Aqui a gente tem no chat alguns reconhecimentos, elogios, agradecimentos, edificante palestra, bate-papo riquíssimo, abordagens importantes sobre a infância, obrigada. Parabéns pelo tema, pelo bate-papo tão enriquecedor e de valores. Gratidão, Ana e Adriane. Adriane, parabéns pela excelente palestra. Que beleza! Tá vendo? Seja bem-vinda sempre. Muito grata por estar aqui hoje, por saber que temos pessoas interessadas nesse tema em pleno feriado, né? Não é? Coragem, Adriane. O universo por me trazer essa conexão com você novamente, Rosinha, por me fazer ter tantas lembranças boas a partir disso. Né? Você tem que me chamar pelo nome de criança, né, Adriane? Você tinha que fazer isso, né? Me desculpem, Ana Rosa, mas para mim a Rosinha vai sempre ser, né? Enfim.
Mas muito, muito grata por isso e com muita esperança que encontros como esse aconteçam e que, quem sabe, a gente possa se ver pessoalmente por um abraço, que não seja virtual, que seja real, tá bom? E sintam-se todos que nos ouviram abraçados também nessa energia gostosa aí do reencontro, né? É isso mesmo. Muito obrigada, Lá. Obrigada por compartilhar o conhecimento É um e por prazer. aí vai. Eu que te agradeço muito, é uma honra receber você aqui, viu? Eu que Seja me sinto bem-vinda honrada. sempre. Sempre. Muito obrigada, viu? E, E afinal de parabéns pelo contas, seu projeto, pela sua iniciativa, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito, viu? Parabéns. muito obrigada. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do que a gente ainda não tratou, que talvez fique para uma próxima oportunidade. Ai, Adriana, vamos combinar isso. Você vir mais falar sobre um projeto muito interessante que você tem, que se chama de Família para Família. Só mais 2 minutos, gente. Fica aqui com a gente, que vocês vão gostar de ouvir. Por favor, conta para Então, nós. bom, eu comecei nessa pandemia a ver as crianças muito envolvidas nos TikToks da vida, muito tempo em telas, né? E eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Na ocasião, eu estava conduzindo um grupo de habilidades socioemocionais que eu tive que interromper. E daí eu tenho uma sobrinha que é uma coisa fofa, de 8 anos, muito comunicativa, e eu a chamei para fazermos alguns vídeos de como ensinar habilidades socioemocionais para as crianças, porque eu vi que as crianças estavam sem monitoramento, né, enquanto estavam nas telas, vendo coisas assim com conteúdos, assim, que a gente fala, não são tão bons assim. E daí eu comecei, gente, então eu tenho um canal que se chama De Família para Família no YouTube. Se inscrevam, curtam. Lá a gente está na 2ª temporada, trazendo vídeos que são de criança para criança, falando de habilidades socioemocionais. Então, dando dicas de fazer um canto da calma, de respirar, de resolver problemas, de lidar com as emoções, de perceber as emoções no corpo. Então, vocês são muito bem-vindos nesse meu canal também, e obrigada, Ana Rosa, pela oportunidade de falar sobre isso. Eu assisti pelo menos uns 2, assim, que eu fiquei muito encantada. Eu assisti mais do que, mas tem 2 que me chamaram muita atenção. Esse do canto, né, que a criança encontrar um cantinho na casa em que ela possa ter, aí a Lorena conta, né, de elementos, objetos que podem participar desse cantinho e que são extremamente importantes, né? Tem até aquela parte que ela fala sobre respirar, né? Sim, com o bichinho na barriga, né? Que é a respiração diafragmática. Então, são todas estratégias cientificamente comprovadas, mas numa linguagem de criança para criança, né? Isso. Então, esse chama como? Hã? Esse episódio chama como, Adriane? Então, no do Canto da Calma. Do Canto da Calma. O episódio que chama Canto da Calma, a gente tem a Lorena fazendo o Cantinho da Calma, que é diferente do Cantinho do Pensamento lá da Super Nani, viu, gente? É um canto para autorregulação emocional, é um convite para o relaxamento, e daí ela ensina também a fazer a respiração diafragmática com um bichinho na barriga, é bem bonitinho, né? É uma coisa assim, sabe, de uma sensibilidade, uma humanidade, Adriane. E tem um outro também que eu gostei muito, que é aquele pote. Ela falando é assim, interessantíssimo, porque é realmente aquela perspectiva de Vygotsky, né? Que a criança falando para a criança, né? E falando para um adulto também, por que não? Sim, os adultos gostam bastante também. Eu adorei. Então tem a parte que ela tem. Que moram no mundo gostam, né? Bem por aí, né? Pois é. E tem a parte que ela fala de um pote. Então, da felicidade. Quando você teve um dia muito bacana, escreve ali, porque você pode querer lembrar desse dia depois, um outro momento, né? Na verdade, eu tenho recebido muita queixa dos pais que as crianças estão muito insatisfeitas, né? Porque elas são muito imediatistas, né? E o pote da felicidade, o objetivo é desenvolver atenção positiva para as coisas simples do dia a dia. Sabe? Eu comi um pão que estava crocantezinho, eu ouvi uma música gostosa com a minha mãe no carro. Então, é para a gente poder voltar a atenção para essas coisas positivas, pequenas, mas que fazem a diferença, né? E eu tenho tido um retorno maravilhoso disso. Se você me permite mais um minutinho, eu tenho que contar essa história.
Eu tinha uma paciente que fazia o pote da felicidade, né, com o pai e a mãe, e assim, eles participaram de um grupo comigo e a gente fala para fazer o pote. E, infelizmente, esse pai teve um câncer de pâncreas e veio a falecer, né, e foi um luto muito difícil, uma família enlutada, essa criança sofreu bastante, e lá um dia essa mãe me liga, e eu me emociono quando eu falo, vocês me desculpem, mas ela fala assim, Adriane, eu vou te falar uma coisa, o meu marido deixou uma herança muito importante para minha filha, foi o pote da felicidade. A gente foi abrir esse pote, né, um mês depois que ele faleceu, e os momentos felizes eram, ensinei a fulaninha a andar de patins, hoje balançamos na pracinha, fizemos alguma coisa juntos, né? Daí ela falou, essa foi a maior herança que ele deixou para ela, né? Olha só, uma coisa tão simples, mas cheia de valor. Então, eu espero que a gente possa desenvolver essa atenção positiva, mesmo nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, mas também são cheios de aprendizado, né? É isso mesmo. Então, muito obrigada por isso. Obrigada, viu, pela oportunidade. Mais uma vez. Foi muito bom. Muito obrigada. Espero que vocês todos tenham apreciado essa conversa tão genial. Muito obrigada a todos vocês nesse feriado, nesse momento de descanso e de compartilhamento. Nesse sabático, né, Adriane? Que é um momento que a gente tira de descanso, mas ao mesmo tempo assim está se formando, né? Pois é, mas então, é tão gostoso, né? É isso mesmo, essa oportunidade, grande oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, então, a todos. Um beijo uma boa noite grande para você. E até a próxima. Tchau, até.